Pessoal, olha só, só para a gente recapitular o assunto, né? O que a gente viu já praticamente iniciando essa apostila aí do apostila 3, vamos dizer assim. A gente reconheceu as raízes da história da química. Então a gente viu que existiam alguns conceitos de átomo, alguns conceitos de como a matéria estava sendo construída lá na Grécia Antiga. Depois disso passou por um período que a gente chamou de da alquimia. Então o pessoal testava muito, tinha laboratórios sujos, laboratórios que explodiam, laboratórios totalmente desorganizados, tá? E aí passou mais de quase 2.200, 2.300 anos, desde 400 anos antes de Cristo até mais ou menos 1800, quando surgiu um cara chamado Antoine Lavoisier, um francês que começou a fazer os mesmos experimentos que os alquimistas faziam, mas começou a utilizar metodologias químicas, metodologias experimentais. Começou a utilizar equipamentos para fazer isso. E um desses equipamentos era a balança. Então ele começou a medir o que ele fazia antes e o que ele fazia depois. Então ele viu que existia uma sequência de números, uma sequência de massas de elementos que ele usava. Então ele cunhou, né, aquela velha frase, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, apenas se transforma. Então ele colocou aqui pelo menos um entendimento da conservação de massa, tá? O que é conservação de massa? Eu tenho os mesmos elementos, os mesmos átomos participando de uma reação química. Então, simplesmente uma reação química era a mudança desses átomos, ou seja, dessa roupagem que os átomos tinham. Ora ele estava somente como carbono, ora ele estava como CO2, tá? Então, ou seja, o carbono natural e outra, depois da reação, ele se encontrava, por exemplo, como um gás, tá? Mas era o mesmo átomo. Aí a gente entendeu também que existia dentro dessas reações químicas elaboradas pelo Lavoisier, a gente viu que existia uma proporção constante. Então, se eu tenho dois átomos reagindo com um, sempre nessa reação eu vou precisar ter dois átomos reagindo com um, tá? É a proporção que o Proust fez isso para a gente, né? Então, sempre eu tenho uma proporção. Lembra aqueles cálculos que a gente fez sobre razão, né? Ou seja, se eu tenho a massa de um elemento químico reagindo com uma massa de um outro elemento químico, se eu dobrar o volume da reação, se eu dobrar a massa da reação, eu preciso dobrar todos esses reagentes. E eu vou ter o dobro do produto do outro lado. Simples assim, tá? Depois a gente estabeleceu uma relação entre massa de reagentes e massa do produto, tá? Então, é essa relação de Proust. E aí a gente aplicou as leis ponderais. Essas leis ponderais nada mais é do que a lei de Proust, né? Essa lei das proporções. Então, foi isso que a gente viu dentro praticamente de 2 ou 3 aulas aí, antes da gente parar para essa mini férias aí. O que a gente vai ver hoje? A gente vai continuar vendo hoje. A gente vai continuar vendo como que eu organizo a matéria. Como que é a estrutura atômica de tudo que eu estou vendo na minha frente agora. Do meu computador, da minha água, da minha webcam aqui, dos meus livros que estão aqui à minha frente. Tudo isso é feito de átomos. E como que é a estrutura desse átomo? A gente vai estudar que esse átomo tem algumas partículas fundamentais. E são três. Vocês já estão cansados de ver esses nomes. Prótons, elétrons e nêutrons. Então, na realidade, a gente vai ver mais um resumo do que vocês já viram com aulas na televisão ou qualquer outro meio de comunicação. Então, a gente vai ver que os pregos, o prego ferro, né, o ouro, o carvão, o mercúrio, todos eles são formados por uma partícula, que na realidade não é uma partícula, mas é uma estrutura muito bem definida que eu chamo de átomo, tá? Então a gente viu que o átomo
é um cunho, né? Uma palavra de origem grega, e eles diziam que a é não e tomo é corte. Então é uma palavra, é uma estrutura que não tem corte, indivisível, mas não é indivisível. O átomo é divisível. Então a gente vai acompanhar essa última ilustração do átomo, tá? Esse último modelo. O átomo, na realidade, naturalmente, né, a gente viu isso aí, ele não é dessa maneira aqui, pessoal. Isso aqui é uma ilustração, isso aqui é um modelo. A gente nunca conseguiu ver um átomo, tá? O átomo, isso aqui é uma ilustração de um átomo. E é a última ilustração que a gente tem, onde os cientistas conseguiram elaborar. Então, é um modelo. Então, lembra que eu comentei sobre as pegadas, né? Então, como que a gente faz um modelo, né? A gente faz um modelo, e esse modelo atômico, em função de evidências. Então, é como se... E o que são evidências? Evidências são provas de que aquilo pode ter... pode ser construído um modelo. Então, eu acho que eu comentei com vocês, é como se eu estivesse chegando em uma praia e a areia bem fofa, né? A areia bem fofa, e eu observasse pegadas. Então, pegadas, por exemplo, de um pequenininhas, né? Como se fosse de um cachorro, e umas pegadas maiores, como se fosse de um tigre ou um leão. Então, eu poderia, através do meu conhecimento sobre tamanho de patas de leão, tamanho de patas de animais menores, como um cachorro, eu poderia dizer que ali passou um animal grande, que ali passou um leão, um tigre, um outro animal de grande porte, juntamente com um animal de pequeno porte, como um cachorro. Mas eu não vi eles. Isso são evidências. Eu não, aquele momento já passou. Eu não consigo mais observar. Eu não consigo gravar. Eu não tinha uma câmera para gravar. Então isso são evidências. Então a gente vai ver que ao longo da história a gente tinha evidências de que o átomo seja dessa maneira. Então pode ser que daqui a 100 anos ou menos de 100 anos, como a tecnologia avança, a ciência, a química avança, a gente tenha um outro modelo de átomo, tá? Mas esse é o que a gente mais aceita hoje em dia. E aí a gente vai ver que os organismos vivos e não vivos, ou seja, como eu falei, tudo que nós estamos vendo aqui agora e também não estamos vendo, então entre eu e a webcam, por exemplo, tem uma massa de ar aqui, né? Ou seja, a nossa atmosfera, onde eu tenho O2, N2, CO2, CH4 e outros gases que eu não estou conseguindo ver, mas eles estão aqui. São átomos de oxigênio, são átomos de hidrogênio, são átomos de CH4, por exemplo, ou átomos não, são moléculas de CH4. Então, desde um organismo vivo, que é construído em sistema, né? Então, aqui o sistema ósseo, esse osso é constituído por algumas partes, por exemplo, aqui tem um fêmur, esse fêmur é constituído por um tecido, esse tecido, né? Então, esse tecido ósseo é constituído por algumas células ósseas, tá? Essas células ósseas contêm organelas, essas organelas são constituídas por moléculas. Então, por exemplo, se eu tenho uma parede dessa organela aqui, ó, né, então esse pequeno pedacinho aqui é constituído por moléculas. Então, essas moléculas podem ser moléculas de açúcar, moléculas de alguma parte de uma proteína, de uma parte de um lipídio, e essas moléculas são constituídas por átomos. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que qualquer pedaço de organismo vivo, ou de uma rocha, de uma árvore, ou de uma parte de um gás que vocês não estão vendo aí, mas estão sentindo a presença dele, se eu começar a pegar como se fosse um microscópio super potente e começar a dar um zoom aqui, ó, eu vou chegar numa partícula ou numa estrutura muito pequena que eu chamo de átomo. E aí a gente tem os modelos atômicos. O que eu preciso não guardar, mas ter noção desses modelos atômicos? Isso aqui foi uma evolução. Para a gente chegar nesse último modelo aqui, que é a nuvem eletrônica, de mais ou menos 1926, eu tenho um processo, ou seja, cada cientista aqui colocou
um tijolinho no muro do conhecimento. Às vezes com muita coisa errada, que vem um outro e acertou, dizendo, opa, o Dalton estava equivocado, o Thomson tentou retificar o que ele diz, aí veio o Rutherford e falou, não, o Thomson também estava um pouquinho equivocado em alguns detalhes, mas cada um aqui colocou um tijolinho de conhecimento. Não que eles estavam certos na época, ou totalmente certos na época dele, mas é que existe uma evolução do modelo atômico, até a gente chegar nesse último aqui. Pode ser que venha alguém, algum cientista brilhante que está para nascer ainda, e tenha uma outra visão de átomo e, através das visões, ou seja, através dos modelos, ele possa contemplar com experimentos e dizer, opa, o que vocês estão vendo não é bem assim. Eu construí um super microscópio, eu consigo ver o átomo. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que isso aqui é uma evolução do modelo. E aí a gente vai, o que a gente vai ver hoje, praticamente são esses dois aqui, o de Thomson e o de Rutherford. Esse cara aqui, ó, ele dizia que as coisas eram formadas por átomo e esse átomo tinha uma constituição esférica, como se fosse uma bola de bilhar ou uma bolinha de gude, uma fubeca, totalmente indestrutível. Ou seja, esse cara era altamente maciço e indestrutível. E aí a gente vai ver que o Thomson chega e fala, não, peraí, tem uma carga nesse cara, tem uma carga elétrica. Então, o que eu quero que vocês memorizem aqui é essa figura. O Dalton, que é o primeiro modelo, tem uma estrutura indestrutível, tem uma configuração, né, uma imagem de um átomo indestrutível. Já o Thomson tem uma característica também quase indestrutível, mas ele tem uma carga aqui, tá? Essa carga a gente vai chamar de carga negativa, tá? E depois o modelo de Rutherford, que a gente vai ver esses dois hoje, ele tem uma característica já com cargas positivas e cargas negativas, mas ele tem isso aqui, ó, o núcleo. Esse átomo que a gente está vendo agora, ele não é maciço como se fosse uma bola. Ele tem algumas regiões, ele tem um núcleo e ele tem uma eletrosfera, tá? Então vamos ver isso mais à frente. Deixa eu ver se tem. Então esse primeiro aqui a gente já viu, tá? Então o que eu quero que vocês imaginem é como o Dalton observava o átomo, que eram pequenas partículas, muito pequenas, como se fossem indestrutíveis. Eu não podia cortar, eu não tinha uma serra para cortar, eu não tinha nada que destruía esse cara aqui. Então, era uma única massa contínua, vamos dizer assim, né? Porque ela não tinha começo e não tinha fim, era uma bolinha. E daí ele já dizia que cada elementos diferentes, como o oxigênio, o nitrogênio, o bromo, tinha tamanhos diferentes. Até aqui ele estava acertando, porque a gente vai ver que o tamanho do átomo está relacionado com a sua eletrosfera. Agora, como que os caras deduziam isso? Através de muito conhecimento. E ó, cabeça, né? Sonhos, eles, vocês perceberam que durante a passagem da alquimia para a química, o sonho, né? Ou seja, as visualizações eram super importantes. Os caras imaginavam aquilo, depois tentavam botar isso no papel. Mas daí a gente viu que tinha um equívoco, principalmente isso aqui, ó. Nesses experimentos verificou que os átomos não eram esferas maciças e eram divisíveis. Então, aonde começou a cair o modelo de Dalton, que é o primeiro modelo, foi nesse experimento que a gente vai ver na sequência, que é o experimento de Thomson, tá? O Thomson já sabia da existência dos elétrons. Então, os elétrons, como corrente elétrica, eletricidade, partículas que são negativas, que desviam a corrente elétrica, isso já era conhecido, né? Desde de Faraday, 1700 e pouco, já era conhecido. Mas o pessoal não entendia muito bem, achava que até a eletricidade eram coisas não extraterrestres, mas coisas divinas que eram encaminhadas para as pessoas, tal. Então, a eletricidade já era compreendida, mas não no seu íntimo, vamos dizer assim. E daí o que aconteceu? Através de alguns experimentos, né? Então, né, não tinha um experimento, né? Mas através de vários experimentos,
o Thomson disse o seguinte, que aquela partícula, aquela massa, né, aquela esfera que parecia uma bolinha de gude do Dalton, na realidade ela tinha algumas cargas distribuídas na sua superfície. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, algumas cargas. Então, dentro desse cara aqui, dentro dessa massa, existiam cargas positivas e em volta dele, ou seja, quase que permeando a sua superfície, existiam cargas negativas. E aí, através de vários experimentos, né, é bem mais arcaico, vamos dizer assim, ó, 1800 e pouco, começou a se descobrir que realmente essa partícula desviava o campo do eletromagnetismo, então tinha uma carga. Tá? Mas a massa desse cara era desprezível. Então, existia uma carga elétrica e essa carga ela tinha natureza negativa. A gente vai ver, e vocês vão estudar mais à frente, que a carga elétrica ela pode ser positiva ou negativa. Tá? Nesse caso aqui, ele já denominou que esse cara era um elétron, tá? E ele tinha uma carga negativa e a massa dele era desprezível. E por que eles chamam, olha o poder da visualização aqui, ó. Por que eles chamam pudim de passas? Isso aqui, ó, é um pudim, né? Pode ser um pudim de leite com vários pedacinhos aqui, ó, de uva passa, ó. Então, era assim que ele via o átomo, né? Então, o átomo como uma esfera e daí na superfície vários elétrons. Então, aqui a gente já começa a fragmentar o átomo. Então, o átomo não era uma coisa contínua, não era uma bola indestrutível. Opa, ele tinha uma carga. Ele tinha, e essa carga aí a gente já começa a chamar ela de partícula. Lembra que a partícula para o Dalton, a partícula lá para os gregos, era a partícula como a estrutura da bolinha. Então era uma única partícula, mas aí a gente vai ver que essa bolinha agora, esse átomo, ele é feito de partículas. E uma dessas partículas é uma partícula que a gente chama de subatômica, a partícula que está dentro do átomo, por isso que chama sub, está lá dentro, tá? E essa partícula é o elétron. Então veja só, Dalton, modelo totalmente compactado, uma única esfera, tá? Indestrutível, ok? Indivisível. Aí eu vou para Thomson. O Thomson diz lá em 1800 diz, opa, não, essa partícula essa esfera do Dalton, na realidade ela tem uma partícula na sua superfície. Ou seja, ela tem uns pontinhos aqui que vamos dizer assim, eu não estou vendo, mas eu posso imaginar que sejam os elétrons. E aí, através de vários experimentos, ele concluiu isso aí. Tá? Então, vamos avançar agora no nosso modelo. Antes da gente avançar no modelo, eu vou fazer diferente com vocês aqui. Ó. Então, tem um exercício aqui na página 517. Então, abre aí a apostila de vocês, né, que vocês estão na sequência, e já vai para esse exercício que a gente vai trazer o conhecimento da apostila e já resolver o exercício junto com vocês. Não vamos fazer lá o exercício lá no final, tá? Então, olha só. Classifique em verdadeiro ou falso as seguintes afirmações a respeito do modelo de Thomson, tá? Olha só. O que o Thomson dizia? O átomo é indivisível? Ele não dizia isso ainda, tá? Então, o átomo, ele não dizia que o átomo era divisível ou que o átomo era indivisível. Tá, tudo bem? Quem dizia isso era o Dalton. O Dalton dizia, ó, o átomo é indivisível. Essa partícula aqui é muito dura, é uma bola de bilhar, é uma fubeca, é uma bolinha de gude, é indivisível. O átomo é maciço e descontínuo. Esse átomo maciço e descontínuo já começa a fazer teoria no modelo de Thomson. Por quê? Porque o Thomson dizia o seguinte: o que é contínuo? Contínuo é como se fosse essa bolinha de fubeca que ela não tem começo e não tem fim. É a mesma massa, ou seja, eu não tenho pedacinhos lá dentro, tá? Eu não tenho pedacinhos. E o Thomson dizia: não, o átomo ele é maciço, mas ele é descontínuo, ou seja, eu tenho aonde começa uma parte dele, que seria a parte positiva, e depois eu começo a parte negativa, descontínuo. O átomo existe em um fluido positivo com cargas negativas nele dispersas, sendo eletricamente neutro. Olha só, pessoal, aqui ó,
esse átomo, na realidade, o átomo de Thomson, uma maçaroca, né? Uma massa de partículas positivas, e em volta dessas partículas positivas, ou seja, dessa massa, eu tinha as partículas negativas, que eram os elétrons. E o que, que ele quer dizer como nêutron? Isso aí vai ser levado até nos dias de hoje. O átomo ele é eletricamente neutro. A mesma quantidade que eu tenho de partículas positivas, eu tenho que ter de partículas negativas, tá? Então isso aqui tá verdadeiro. Os elétrons estão localizados na eletrosfera? Não, o Thomson não disse isso. Os elétrons estão localizados na eletrosfera, mas não foi o Thomson que disse isso. Quem vai dizer isso para a gente mais à frente é o Bohr. O Bohr que vai dizer, opa, os elétrons realmente estão nas camadas da eletrosfera, tá? Então isso é falso para essa pergunta, tá? Os elétrons, perceba, os elétrons realmente estão localizados na eletrosfera, mas quem diz isso não é o Thomson, é o Bohr. Então, partindo disso, né, estudamos o modelo de Bohr, né, algumas influências que ele tem ali em termos de exercícios. Vamos ver aqui o modelo de Rutherford. Então, o que o Rutherford pensou quando ele imaginou o átomo? Ele tinha o átomo, já olha só, o átomo, o modelo atômico do Thomson, ele dizia o seguinte, opa, peraí, se o átomo é maciço, eu tenho uma parte dele, um entrameado de partículas positivas, e em volta dele eu tenho algumas partículas negativas, que são os elétrons. Se eu pegar um elemento químico que emite partícula alfa, a partícula alfa ela é positiva. Então, o que, que vai acontecer se eu pegar uma lâmina de ouro, por exemplo, então uma espécie de uma placa de ouro aqui, se eu bombardear essas partículas positivas, o que, que vai acontecer? As partículas vão bater lá e vão voltar. Elas vão bater e vão voltar. Por quê? Porque já tinha uma ideia de que cargas de sinais iguais se repelem. Cargas de sinais ao contrário, positivo e negativo, se atraem. Mas por que positivo e negativo? Olha só, se a partir do momento que foi criado que uma partícula é positiva, ela é positiva em relação a uma outra que é negativa, tá? Ou se eu criei uma partícula negativa, eu preciso criar uma partícula positiva, ou uma ideia de partícula positiva. O elétron não tem uma carguinha negativa em cima dele lá. É nós que colocamos isso, é nós que interpretamos como ele seja negativo, tá? Então ele fez o seguinte experimento. Ele pegou essa emissora de partícula alfa, colocou uma placa de ouro e bombardeou isso aqui, ou seja, deu uns tiros aqui com essas partículas alfa. O que, que aconteceu? Se ele emitiu 100 partículas alfa, duas desviou, tá aqui, ó, duas desviou. Ele pega aqui, ó, então ele atira todo num único ponto. O que, que acontece? Algumas desviam para o lado, para o direito e para a esquerda. A maioria passou reto, como se não tivesse nada na placa de ouro, como se a placa de ouro não existisse, e somente uma ou duas voltou. O que, que ele concluiu? Olha só a sacada dele. O que, que ele concluiu nesses experimentos? Que os átomos de ouro eles são praticamente quase que vazios. Eu não tenho nada ali que impeça que a partícula alfa, ou seja, como se fosse um projétil, uma arma, eu tiro o projétil, sai. Eu não consegui acertar o alvo dele, eu não consegui acertar essa partícula. Não é indestrutível, não era sólida, eu não consegui acertar. Então, mais da quase 90 e poucos por cento aqui dessas partículas passaram, algumas foram desviadas e somente uma ou duas voltou. Então, a parte maciça desse átomo aqui, ó, que ele coloca como essa esferinha aqui, ó, é muito, muito, muito pequena. O que, que ele descobriu aqui? O Rutherford descobriu que o átomo tinha um núcleo, ou seja, uma parte muito sólida. O átomo era grande, mas o que era sólido no átomo era essa partícula muito, muito pequena, ou seja, essa região muito pequena, tá? E aí ele concluiu como todas essas partículas passavam direto,
é como se o átomo fosse um vazio, tá? Então isso aqui é como se fosse um projétil. Eu não estou conseguindo acertar o centro dessa esfera aqui, ó, o átomo como esfera. Então essas partículas passavam. Então uma ou outra voltava. E daí ele diz, opa, essa uma ou outra que voltou é porque bateu num núcleo, bateu num centro e ele voltou. E esse centro, como ele voltou, esse centro é positivo. Tudo bem? Esse centro é positivo. Por quê? Porque o que ele emitiu é cargas positivas. Essas cargas positivas têm um sinal de mais, né? Vamos dizer assim, nós estamos vendo, interpretando como sinal de mais. Então, a partir do momento que ela voltou, ele concluiu que existia um núcleo e esse núcleo tinha uma carga positiva, tá? Então, esse é o modelo de Rutherford. Então, pense no modelo de Rutherford dentro da mente de vocês, como se ele tivesse colocado uma placa de ouro na frente, pegou uma espingarda e tentou acertar aquilo ali. Então, o que aconteceu? O projétil dele passou. Alguns bateu lá e voltou. Ele falou assim, opa, aqui tem um centro, mas esse centro é muito pequeno e eu não consigo acertar, tá? Então, é assim que a gente imagina como ele fez o experimento. E daí, através das conclusões do modelo de Rutherford, ele deduziu o seguinte: no átomo existe uma região central muito pequena, entre 10.000 e 100.000 vezes menor do que o átomo. Então, imagine um átomo desse tamanho, tá? Imagine uma esfera aqui desse tamanho, como se fosse uma bola. E daí, qual que é o tamanho desse núcleo? Como eu não acertei, esse núcleo é 10 a 100.000 vezes menor que o tamanho do átomo. Então, é como se eu tivesse desse tamanho e aqui eu tivesse um fiozinho de cabelo aqui, ó, como centro desse átomo, tá? E daí ele diz de 10 a 100.000 vezes menor que o átomo, que contém praticamente toda a massa do átomo e apresenta carga elétrica positiva, onde estão os prótons, a qual foi denominada de núcleo. Então, olha só, o Rutherford, já dá um nome para essa carga que existe dentro do núcleo, essa carga positiva que ele chamou de próton. Próton vem de uma palavra de origem grega que quer dizer início das coisas. Então ele achava que o próton é que dava início a toda a matéria, a todos os átomos. Então próton quer dizer início, por isso que a gente tem o protótipo, né? É o início das coisas. Então a palavra próton quer dizer início. Então, e esse próton que teve o início de todas as coisas, ele tem um caráter positivo. Por que é o caráter positivo? Porque ele bombardeou partículas positivas. Então, se ele bombardeou partículas positivas, ela batia, voltava, batia e saía, ele diz que ali também tinha cargas positivas, tá? B, o que ele diz também? Uma região praticamente sem massa, envolvendo o núcleo, que apresenta carga negativa, denominado eletrosfera. Então, olha só, aqui o Rutherford já começa a dizer, opa, o átomo tem um núcleo muito pequeno e em volta dele tem uma região vazia aonde estão os elétrons passando. Então, quando eu atiro o meu projeto, ele passa no vácuo. Eu não tenho nada ali. Os elétrons, eu não consegui acertar os elétrons. Então, aí a gente vai ver depois que quem realmente configura essa parte da eletrosfera é o Bohr, é o modelo seguinte, tá? Então, Rutherford descobriu outra partícula subatômica com carga positiva e massa quase 2.000 vezes maior que a do elétron. Então, perceba, o próton tem massa, tá? É um corpúsculo, vamos dizer assim, é uma partícula, e o elétron não tem massa, tá? O elétron é uma massa desprezível. O elétron tem características negativas e o próton tem características positivas. É assim mais ou menos que ele visualizou o modelo atômico. Olha só, um núcleo muito pequeno. Isso aqui está desproporcional, tá, pessoal? Olha só, isso aqui, se o núcleo fosse desse tamanho, eu teria o elétron mais ou menos passando aqui, ó, a eletrosfera passando nessa região aqui. Muito diferente do que a gente está vendo aqui. Mas isso é um modelo.
Então, esse modelo foi conhecido como o sistema solar. É como se eu tivesse o Sol no centro e em volta os planetas viajando, tá? Então, tá aqui o nosso modelo atômico. Agora, olha só, existia uma dúvida. Se o elétron está girando aqui em volta, né, na eletrosfera, no centro eu tenho uma massa muito pequena, onde eu tenho os prótons. Os prótons não são características positivas. Como que eles vão ficar um do ladinho do outro? Como que eles vão ficar junto? Cargas de sinais iguais se repelem. Eu não consigo colocar eles juntinhos um do outro, sendo que a massa estava muito densa. E daí essa dúvida ficou por muito tempo. E daí esse cara aqui, ó, James Chadwick, é um físico, ele diz o seguinte: não, ali dentro do núcleo tem outras partículas que são os nêutrons. Esses nêutrons é como se fosse um colchão. Então, a hora que as partículas querem escapar, esse cara ele vai segurando. Então, essa partícula neutro, que daí ele falou assim, opa, se eu tenho cargas negativas em volta que estão se equilibrando com as cargas positivas no núcleo, eu preciso ter uma partícula aqui e essa partícula não vai ter carga. Essa partícula vai ser neutra. Essa partícula, vou dar o nome de nêutrons. Então, os nêutrons são partículas que não têm carga, mas têm massa, ou seja, eu consigo pesar esses caras, ele tem massa, ele tem uma constituição que vamos dizer assim, vai inibir que os prótons saiam do núcleo, ou seja, que eles se repelam, vamos dizer assim, que eles fiquem juntos, e daí eu vou ter o núcleo desse átomo. Então, os nêutrons não têm carga elétrica e têm massa semelhante à dos prótons. Então, olha só, a massa do átomo está toda aqui, ó, porque é a massa do próton e mais o nêutron. O elétron está girando em volta. O elétron não tem massa, mas tem carga. Carga negativa. É assim que eu identifico o elétron. É assim que eu identifico o próton. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. O que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver um resumão, vamos dizer assim, da teoria das partículas fundamentais. Da onde que surgiu os prótons, os nêutrons que estão no núcleo do átomo, onde eu tenho a massa desse cara, é onde eu atirei um projétil e não consegui passar. E do lado de fora, ou seja, após o núcleo, eu tenho uma região muito grande, onde eu tenho os elétrons girando. Esses elétrons aqui, ó, eles são, ora, vocês vão ver mais à frente, ora eles são considerados partículas, ora eles são considerados como ondas. Por isso que eu não tenho a massa deles aqui, porque eles viajam quase que a velocidade da luz aqui, eles ficam girando. Vocês já viram esses modelos, eu vou mostrar mais à frente para vocês, mas agora a gente tem que interpretar ele como uma partícula, como se fosse uma bolinha aqui, ó. Essa ilustração mesmo, tá bom? Então, olha só, o que a gente tem em resumo dessas partículas? As partículas fundamentais do átomo. A tabela a seguir mostra as características subatômica estudada. Então, o elétron ele tem massa, ó, a massa dele é 1 dividido por 1836, ou seja, quase 2.000 vezes a massa do próton ou a massa do nêutron. É isso que ele quer dizer aqui. Então, se o próton tem massa 1, o elétron vai ter esse 1 dividido por quase 1.900 vezes. Então, a gente considera essa massa como desprezível. Por isso que, hora ele vai girar como partícula, hora ele vai girar como onda, porque ele tem uma massa muito pequena. E quem tem massa pequena consegue se deslocar rapidamente, tá? A carga, isso aqui vocês vão utilizar o resto da vida de vocês. Carga do elétron, negativa. Carga do próton, positiva. Carga do nêutron, zero, tá? Tudo bem? Então, isso que a gente vai estar estudando mais à frente. Então, vamos resumir a aula aí.
praticamente desses modelos atômicos, e aí a gente vai trabalhar mais as partículas fundamentais, nos seus modelos atômicos. Então, olha só, relacione o nome dos cientistas às alternativas a seguir. Então, quem é o descobridor do nêutron? O descobridor do nêutron é esse cara aqui, ó, é o Chadwick. Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. Bola de bilhar, Dalton. É assim que os exercícios mais à frente vão pedir para vocês, dos modelos atômicos, relacionar o que o cara via, o que o cara deduziu com o seu nome. Seu modelo atômico era semelhante ao pudim de passas. Pudim de passas é o Thomson. É o Thomson. Foi o primeiro a utilizar a palavra átomo. Quem foi o primeiro a utilizar a palavra átomo? Foi um grego, 400, 500 anos antes de Cristo, Demócrito. Criou um modelo para o átomo semelhante ao sistema solar, Rutherford. Então, o Rutherford que viu, opa, eu tenho o átomo, esse átomo tem um núcleo, esse núcleo é como se fosse uma bolinha muito, muito densa. Ali no núcleo eu tenho os prótons e tenho os nêutrons, e em volta desses caras, como se fossem os planetas, está girando os elétrons. Tudo bem? Então, olha só, as partículas fundamentais do átomo, para a gente estar encerrando a nossa aula aqui, ó, as partículas fundamentais do átomo são essas aqui, ó, elétrons, prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons sempre no núcleo, o núcleo é que vai dar a massa desse cara, e os elétrons estão girando em volta. O que a gente diz aqui? Todo o sistema atômico ele é neutro. O que é neutro? O número de prótons, que é positivo, é igual ao número de elétrons, que é negativo. Tudo bem? O número de prótons sempre vai ser igual ao número de elétrons. Então, se eu tenho 200 partículas positivas, para o átomo ser neutro, eu preciso ter 200 partículas negativas. Então, positivo vai neutralizar o negativo. Então, eu posso deduzir mais uma coisa aqui. O que é um número atômico? O número atômico é a configuração que ele tem na tabela periódica. Então, na tabela periódica, foram descobrindo os átomos, a gente vai estudar a tabela periódica, foram descobrindo os átomos, e dentro desses átomos eu fui colocando ele em tabelas, tá? Então, comecei átomo 1, átomo 2, átomo 3, átomo 4, átomo 5. A numeração desses átomos eu chamo de número atômico. O número atômico é o mesmo número de prótons. Então, se eu sei o número atômico, eu sei o número de prótons. Se eu sei o número de prótons, eu sei o número atômico. E esse número atômico, né, que é Z igual a P, essa é a sigla do número atômico. O número atômico eu chamo de Z, e o número de prótons, óbvio, eu chamo de P. O Z, que é o número atômico, ele é o RG do átomo. Então, hoje nós temos 118 átomos catalogados, 118 átomos na tabela periódica. 92 são naturais, e os outros restantes, e cada vez cresce um pouquinho mais, porque são elementos que são sintetizados no laboratório, são átomos que acontecem em poucos segundos, né? Eu faço isso no laboratório, meço algumas características e ele já desaparece, porque são átomos pesados. A gente vai estudar isso mais à frente. Esse número atômico de 1 a 118 é o RG do átomo. Então, quando eu falar no 1, eu estou falando no hidrogênio. Só tem um átomo que tem o número atômico 1, é o hidrogênio. Se eu falar, por exemplo, o 2, eu estou falando no hélio. Então, somente o hélio tem o número atômico 2. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o Z, que é o número atômico, é o RG do átomo, ou seja, a identificação geral dele. Não existe RG, ou pelo menos a gente espera que não existe, duas pessoas com o mesmo número de RG, com o mesmo número de CPF. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. E daí? Vamos brincar com as partículas aqui. Olha só, se eu tenho hélio,
Tá aqui o gás hélio para encher balão. O hélio, ele tem 2 prótons. Se ele tem 2 prótons, o número atômico dele é 2. Se ele tem 2 prótons, ele tem que ter 2 elétrons. Tudo bem? E daí eu consigo calcular o número de nêutrons. Por que eu consigo calcular o número de nêutrons? Porque eu vou ter a massa desse cara. A massa do átomo, de qualquer átomo, é a soma dos prótons mais nêutrons. É isso que eu vou ver agora. Ó. Então, olha só. Eu tenho um átomo. Qual que é a massa desse átomo? É a soma do número de prótons positivos mais o número de nêutrons de carga zero que eu tenho aqui no núcleo. Olha só, isso aqui é tudo vazio. Isso não tem massa. A massa do átomo, ou seja, onde o Rutherford acertou com a pistola lá de partículas alfa, está somente aqui no núcleo. Então, olha só, aonde que está a massa? No núcleo. Imagine essa imagem aqui, ó. Visualizem essa imagem aqui. Nêutrons e prótons é a massa do átomo. Então, a massa do átomo, que eu interpreto ela como A, esse A maiúsculo, é igual a prótons mais nêutrons. Essa é a formulinha, tá? Se prótons mais nêutrons, o P é próton, eu posso dizer também que A é igual a Z mais N, não é? É só substituir aqui. Por quê? Porque sempre o Z vai ser igual a P. Sempre o Z vai ser igual a P. Sempre o número atômico é igual a prótons. E aí, se eu quero achar o número de nêutrons, eu utilizo a forma. Eu isolo o nêutrons e jogo para lá o próton. Então, qual que é o número de nêutrons? É número de massa menos próton. Tá bom? Vamos ver esse aqui, ó. Olha só, eu tenho um alumínio. O alumínio ele tem 14 o número de nêutrons aqui e 13 é o número de elétrons, tá? Quantos prótons tem aqui dentro se eu tenho 13 elétrons? Se eu tenho 13 elétrons, para esse átomo ficar eletricamente neutro, eu tenho que ter 13 prótons, tá? Então, qual que é o número de massa aqui? O número de massa desse cara é 13 prótons mais 14 nêutrons. Então, a massa é 27 UMA. Então, olha a unidade da massa. Unidade de massa atômica. Então, o que é a massa do átomo? É o que está lá no núcleo que o Rutherford conseguiu acertar, porque era muito, muito, muito pequena. E esse muito, muito pequeno é formado de prótons mais nêutrons. Tá? E aí eu tenho uma simbologia, tá, pessoal? Vou só introduzir essa simbologia aqui para vocês. Olha a simbologia química. Eu vou encontrar uma sigla ou um símbolo do átomo. Então, existe todas as letras do alfabeto para o átomo. Ele tem uma letra maiúscula seguida, às vezes, por uma letra minúscula. Então, carbono é só o C. Tá? O sódio, que é de nátrium, o sódio é o N maiúsculo com o A minúsculo. Somente o N é nitrogênio. Isso a gente vai aprender mais à frente. Esse número grandão que está aqui em cima, ou embaixo, ou do lado. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que é sempre um número grande. O número grande é o número de massa. Por quê? Porque o número que vem embaixo dele, ou do lado dele, é o número atômico. E o número atômico não é o número de prótons? E A é o número de prótons mais número de nêutrons. Então, sempre esse número aqui vai ser maior. Então, quando eu encontro alguma coisa assim, ó, eu falo assim, pô, tenho dois números aqui, ó. Um é 26 e o outro é 55. Quem é a massa e quem é o número atômico? O número atômico sempre vai ser menor do que o número de massa. Por quê? Porque esse cara que está aqui, ó, é esse mais esse. Esse número de massa aqui é um número de prótons mais alguma coisa ainda, que é o número de nêutrons. Tá? Então, esse é o símbolo do ferro. Então, o que eu trago aqui no ferro? A letra F. Só o F é o flúor, o Fe é o ferro.
Qual é o número atômico? 26. Qual é o número de prótons? 26. Qual é o número de elétrons? 26. Número de massa dele? 55,8. Geralmente a gente arredonda para 56. Isso que a gente vai estar vendo nas próximas aulas, tá? Então isso aqui eu tenho na tabela periódica. Então cada um tem um número atômico aqui, ó. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, cálcio. Se eu falar de, por exemplo, 20, eu estou falando do cálcio, tá? Não tem um outro. Outra simbologia aqui, ó, vejamos alguns exemplos, está na apostila de vocês. Então, quando eu tenho um átomo de oxigênio, olha aqui, pessoal, para que a gente, como que a gente não confunde aqui, ó? O número, botem aí na apostila de vocês, o número maior sempre é massa, o número menor sempre é número atômico. Aí esse número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, olha só aqui o grandão, ó, urânio. Eu tenho 235,92. 235 é o número de massa. Por quê? Porque é esse número que está aqui embaixo, ó, mais o número de nêutrons. Então é 92 mais alguma coisa. Então o número de massa que está aqui, ó, 143 nêutrons mais 92 prótons. 92 prótons vai dar 235, é o número de massa. Vamos só resolver esse exercício aqui para a gente finalizar a nossa minuto. Ó, quando a gente vê essa simbologia aqui, ó, na tabela periódica, ou um exercício que vai aparecer, o número maior sempre é o número de massa. O número menor aqui é o número atômico. Só que esse número atômico é igual ao número de prótons. Então eu posso considerar esse cara aqui como prótons. E além disso, se eu não tiver nenhuma carga aqui que a gente vai aprender depois, esse número que está aqui, que é o número atômico, que é o mesmo número de prótons, é igual ao número de elétrons. Olha aqui. Então, 92 é o número de prótons. Para esse átomo ser neutro, eu tenho que ter 92 o número de elétrons, tá? A gente vai ver isso bem com bastante sequência mais à frente. Olha lá, para a gente finalizar. Considere o seguinte elemento, o carbono, olha lá, o 14,6. O que eu já posso deduzir aqui? 14 é o número de massa. E quem que é o número de massa? Prótons mais nêutrons. A soma do número de prótons mais a soma do número de nêutrons. E quem que é o número de próton aqui? Está aqui embaixo, ó, o Z. O Z é o número atômico, é esse que ele mostra aqui, ó. Ele está mostrando que o carbono é 6. Se for buscar na tabela periódica, eu só tenho um elemento que tem o número atômico 6. É o carbono. E daí, eu posso deduzir já, tá? Que esse número Z é igual ao número de P, que é o número de prótons. Então, ele pergunta várias coisas aqui, ó. Quantos prótons? 6 prótons. Opa, antes disso tem uma ilustração. Então, eu tenho aqui o átomo, esse átomo de carbono. No centro eu tenho a massa, então é prótons mais nêutrons. E em volta eu tenho os elétrons. Então, prótons 6, atômico 6, aqui para deduzir, elétrons 6, massa 14 e nêutrons 8. Como que eu achei esse nêutrons 8? A fórmula é essa aqui, ó. A é igual a N mais P. Se eu quero N, se eu quero o número de nêutrons, eu mando o P para o negativo, né? Ele está aqui como positivo, não, mando ele para negativo. Então fica A menos P, ou seja, o número de massa menos o número de próton. Então, 14 menos 8 vai dar 6. Tá, opa, 14 menos 6 vai dar 8. 8 é o número de nêutrons. Então eu completo aqui, ó. 6 prótons, 8 nêutrons, 6 elétrons, porque prótons é igual ao número de elétrons no átomo neutro. Quantas partículas nucleares? A soma que está aqui, ó. Partículas nucleares, 14. É isso que ele quer saber. No núcleo. Quantas partículas na periferia ou no periférico do átomo? 6, que é esses elétrons que estão aqui. Partículas com cargas positivas, somente 6, que são os prótons. Partículas com cargas negativas, somente 6, que são os elétrons. Partículas fundamentais que formam um átomo desse elemento. Então, todas as partículas. Então,
prótons, elétrons e nêutrons. Então, somando prótons, elétrons e nêutrons, eu tenho 20. Então, é 6, 8, tá? Na realidade, podemos somar com uma massa aqui, né? Então, a massa nêutrons mais próton, 14, com mais 6 elétrons, 20. Tudo bem, pessoal? Eu tinha mais um outro exercício, mas vamos ficando por aqui, que daí eu resolvo esse exercício, a gente entra como elétrons na próxima aula. O que a gente teria que finalizar dessa aula é o seguinte, olha só, foi a meta do nosso objetivo da nossa aula hoje? Diferenciar os modelos atômicos de Dalton, Thomson e Rutherford, isso que a gente viu, e conhecer as características das partículas que constituem os átomos. Então, as partículas prótons, elétrons e nêutrons, as cargas que elas possuem e como que elas estão organizadas dentro do átomo. Então, se vocês entenderam isso, 100% da aula concluída.